Olá, hoje eu estou tirando um tempinho e estou dando uma verificada naquele livro recém-lançado do médium de direita, o médium famoso, não vou citar o nome dele, mas vocês vão saber quem é, né? E ele diz que é uma psicografia do Manuel Filomeno de Miranda. Gente, eu consegui uns trechos na internet de amigos que estão lendo aquilo e postando. Gente, é assustador. Eu vou ler alguns pedaços e vamos tentar ver se a gente consegue discutir isso juntos. Aqui eu tô lendo pedaços aleatórios, tá? Mas aqui ele diz assim: agora, sob a ação da Covid-19, pôde detê-lo em razão de haver sido atendida aos primeiros sintomas, logrando a felicidade de ter recebido a medicação, muito discutida quanto aos seus efeitos, mas por questões políticas infelizes do que constatadas cientificamente. Muitas vidas seriam salvas, biriri, biriri. Gente, ele está fazendo propaganda do tratamento precoce nesse livro psicografado pelo seu Manuel Filomeno de Miranda. Outro pedacinho aqui, ó. Afirmam que seria uma guerra sem quartel, nem misericórdia, e todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica e humana de Jesus e seus seres e seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo. Ele tá falando de cristofobia. Gente, que coisa mais sem cabimento. Outro pedacinho aqui. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes do poder, apaixonados pela transitoriedade, como gosta de botar a palavra difícil, né? Famanazes, que coisa. Pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Meu Deus, que delírio! Quando os seus argumentos de força e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza, meu Deus do céu, e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que está e que também os vence. Gente, totalmente conspiracionista. Meu Deus, e xenófobo. Aqui, olha só. Aqui ele fala de um plano para matar os idosos. Olha só, a humanidade já acostumada com a eutanásia em determinados casos, com a anuência do paciente. Não, aqui ó, referia-se ao apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica, meu Deus, a possibilidade de negar-se assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes no planeta. Uma das teses do comunismo. Gente, ele tá pirado. Ele tá pirado, totalmente pirado. Não é normal. Olha aqui outra. A verdade é que alguns medicamentos, embora não sejam os ideais, mesmo porque ainda não se pode produzir uma vacina, claro que se pode produzir vacina, tanto é que as vacinas estão aí, que é a melhor solução, restabelecem os pacientes com mais... Gente, ele tá fazendo propaganda de cloroquina e de tratamento precoce. Gente, é inacreditável o grau de loucura. Ensandecido, totalmente ensandecido. Quando nós falamos da necessidade, eu nem vou ler mais, porque o resto, os outros pedacinhos só continuam falando essas mesmas baboseiras. Vocês já pensaram, uma pessoa que não conhece muito do espiritismo entra e vê
né? Isso tá sendo vendido na internet direto, assim, com peso mesmo, tá na Amazon. E compra esse livro, tá escrito o nome do livro, Rumo ao Mundo de Regeneração. Olha o absurdo. Aí a pessoa ingênua e despreparada cai numa leitura dessas. O que essa pessoa vai pensar? O que essa pessoa vai pensar? Sim, tem que ter tratamento precoce, é um vírus fabricado, é o país tecnológico lá que é ateu, é a China. Gente, que responsabilidade, que coisa louca, que coisa criminosa que esse homem tá fazendo. Que coisa criminosa, criminosa. É um absurdo um troço desses. Eu vou ler aqui um pedacinho aqui do livro dos médiuns, pra gente ficar sempre atento. Ó, livro dos médiuns, tá, Allan Kardec, olha só. Cumpre, não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, aqui ele tá falando dos espíritos desencarnados, né, que são os que, o tal do Manuel Filomeno de Miranda, depois a gente fala sobre isso. Então, cumpre, não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só aos espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas. Nesse caso aqui desse livro, são opiniões racistas, xenófobas, opiniões completamente preconceituosas, opiniões que vão totalmente contra a ciência, né? Mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor próprio, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro está em terem alguns dos seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis delas, né? Então, o médium, que é aquele senhor que nós conhecemos muito bem, ele também tem opiniões levianas, ele é presunçoso, orgulhoso, vaidoso, né? E o que ele faz? Ele pega esse espírito de poucas luzes, né? Que tem também ideias limitadas, e ele pega, isso eu tô dizendo que se realmente aconteceu a comunicação mediúnica, porque pode ser puramente animismo, né? Tipo assim, o próprio médium vai lá, pega, escreve tudo e diz que foi intuído ou que foi inspirado pelo espírito. É fácil também, gente. Não vamos nos iludir, é muito fácil. Mas digamos que ele tenha realmente recebido essa mensagem. O espírito de poucas luzes, de pouco conhecimento, cheio de preconceitos, cheio de limitações, se afinizou com aquele médium que é exatamente assim, né? O espírito dá lá uma mensagem qualquer, o médium já faz aquilo se encaixar dentro do seu arcabouço de pensamento. Então, é um processo, uma simbiose anímica, né? Mediúnica, porque o animismo e a mediunidade, eles andam sempre de mãozinhas dadas, e a gente é presenteado com esse livro. E quantos centros espíritas vão estar vendendo este livro? E quantos espíritas vão estar lendo esse livro? Que vai estar reforçando toda essa carga de barbaridades, essa carga de infâmias, essa carga de desinformação, né? É um desserviço à humanidade esse livro. É um desserviço. Meu Deus. Gente do céu. Que coisa mais impressionante. Que coisa mais impressionante.
sabe? Falar em eutanásia de velhinhos, falar que vão exterminar os velhinhos. Gente, ele não falou aqui que as pessoas precisariam usar máscara, que as pessoas precisariam obedecer os governos que estão lutando por lockdown, que os governos deveriam fazer campanhas informativas, né? Porque é um vírus, é uma pandemia. Não falou nada disso. Nada disso. Falou em complô, que isso está sendo surdido, assim, urdido na surdina, que, sabe, que era um plano, um mega plano para exterminar velhinhos, que tem que tomar fazer o tratamento precoce, tomar a tal do rei, não botou o nome da cloroquina, porque se tivesse posto, meu Deus, acho que a gente tinha que entrar com processo. Sabe, eu perdi totalmente a esperança. Eu achei que um dia esse senhor iria encontrar um pouquinho de luz, mas depois desse livro aí, eu perdi totalmente a esperança. Totalmente. Ele tá num processo de fascinação que dá pena, na verdade dá pena, né? E dá medo porque ele tá levando com ele um monte de gente. Ele é o médium mais famoso agora do Brasil, né? E formador de opinião dentro do meio espírita. E ai se a gente se levanta contra as palavras desse senhor, né? Mas o que ele está dizendo é algo abominável, totalmente abominável, sabe? Se nós não tivermos bom senso, se nós não tivermos um pouco de dignidade para dizer, chega, basta, né? Basta, chegou. Porque as direções do movimento espírita estão adorando, estão aplaudindo. Ele vende, né, gente? Ele vende livro. Ele dá lucro, na verdade. Ele dá lucro com esse conjunto todo de podridão mesmo que ele colocou. Não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer. É isso. Eu só queria compartilhar algumas coisas desse famigerado livro. E vamos lá, né? Vamos continuar a nossa caminhada, porque não é fácil a gente ter que encarar essa máfia toda, né? Essa coisa articulada, pesada, que tá aí, né? Que levanta a bandeira, né? Desavergonhadamente, dizendo que é isso aí o movimento espírita brasileiro. É uma pena, é lamentável, eu tenho vergonha, sabe? Vamos seguir em frente. Fiquem bem. Um abraço.